queridos companheiros, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a doutrina espírita, o livro da Esperança, que está sendo sequenciado, e hoje nós vamos fazer a lição Moeda e Trabalho. Interessante que esse assunto, o Evangelho segundo o Espiritismo trata dele no capítulo 16. E o Emmanuel, comentando este capítulo do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, ele utilizou 7 mensagens, porque realmente o assunto diz muito a nossa condição de encarnados. Moeda e trabalho. Por quê? Vamos pensar, a riqueza, ela é um desejo de todo mundo. Algumas pessoas dizem que ela é um obstáculo. Até Jesus falou, um camelo entrar no fundo de uma agulha, do que um rico ser salvo. Mas isso é sentido figurado, porque a riqueza, ela não constitui obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem. De maneira alguma. Ela, bem utilizada, ela é instrumento de progresso. Mas ela é uma prova muito arriscada, porque é excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. Então, se a pessoa não estiver preparada, ela vai querer usufruir dessa riqueza só para ela e vai atender sempre a esses vícios. Ela é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Porque quando a pessoa tem muitos bens materiais, muito dinheiro, ela fica mais distanciada das coisas divinas. Acha que tudo está muito bom para ela e acaba esquecendo aquilo que é essencial. Mas a riqueza não deve ser reconhecida como a causadora dos males existentes na Terra. Nós vamos ver pela mensagem que ela não tem culpa alguma disso. Quem a utiliza mal é que é o culpado. Então, se fosse assim, Deus não teria colocado ela na Terra, se ela fosse causa de perda das pessoas. Agora, compete a nós, né, os seres humanos, fazer com que essa riqueza possa produzir o bem. O que nós precisamos aqui na Terra sempre é praticar o bem em qualquer situação que nós estivermos. Ricos de dinheiro ou ricos de possibilidades, porque a riqueza também não quer dizer só os bens materiais. Nós podemos ser ricos de diversas outras formas. Mas aqui nessa lição está falando especificamente dessa riqueza material. Nós sabemos que a missão do homem é trabalhar pela melhoria material do planeta, proporcionando uma vida digna para todos. Nós não podemos pensar só em nós, temos que pensar em todas as pessoas. Deus confiou aos homens os seus bens e nossa tarefa é colocar esses bens em ação. Então, nós vamos passar aqui para a mensagem, porque ela é muito importante para a nossa edificação. Então, se chama Moeda e Trabalho. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. É familiar esta frase, nós já conhecemos. Esse trecho do ensinamento evangélico é a primeira frase da parábola dos talentos. E vem logo após a parábola das 10 virgens. Todas essas duas parábolas, elas ensinam o cuidado que devemos ter no aproveitamento do tempo e de todos os talentos que foram disponibilizados a nós por Deus, para que o progresso, tanto o material quanto o espiritual, se efetive em nós. Nós sabemos que Deus é o dono de tudo, o Criador.
E tudo que Deus criou é material para ser usado em benefício de todos. O nosso grande problema é querer utilizar os bens que Deus nos disponibilizou para o nosso progresso só em favor de nós mesmos. E Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, item 10, e Emmanuel copiou aqui, que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, fica bem claro para nós, né, que os bens pertencem a Deus. Ele que criou, então pertence tudo a ele. Mas Deus não criou só para ele ficar contemplando. Ele criou esses bens como material didático, né, material pedagógico da nossa evolução. E ele distribui a seu grado. Por quê? Porque Deus nos conhece, sabe daquilo que nós damos conta ou não. E o homem, sendo o usufrutuário, o administrador. Então, quando nós recebemos de Deus qualquer um desses talentos, estamos falando desse da riqueza, né, do dinheiro, temos que prestar atenção. Por que que Deus disponibilizou isso para mim? O que que eu vou ter que fazer com isso? Já sabemos que não é para ser usado apenas para nós, mas como um instrumento de progresso do mundo, do ambiente em que nós vivemos. E Emmanuel continua falando para nós: se muitos corações jazem petrificados na terra, em azinhavre de sovinice, fujamos de atribuir ao dinheiro semelhantes calamidades. Então, o que que é azinhavre? É um óxido que corrói, né? Que fala no dicionário que é um óxido de cobre. Petrificados na terra em azinhavre de sovinice, avareza, né? Mesquinharia. Então, essas pessoas jazem petrificados, é como se estivessem mortos, só pensando na avareza. Então, essas pessoas estão como se tivessem parado só naquilo, na questão de ganhar sempre mais, de fazer sempre mais dinheiro, e sem participar disso na vida de ninguém. Então, o Emmanuel fala: fujamos de atribuir ao dinheiro semelhantes calamidades. Não é o dinheiro que fez a pessoa ficar assim. Ele até pode ter suscitado alguma coisa, mas ele não é o culpado. Emmanuel nos ensina que condenar a fortuna pelos desastres da avareza seria o mesmo que espancar o automóvel pelos abusos do motorista. Então, tudo que está ao nosso dispor, nós é que temos que administrar, nós é que temos que dirigir esse talento para o bem nosso e de todo mundo. Ele depois vai citando para nós aqui 2 exemplos interessantes. Ele fala do fogo e dos anestésicos. Então, são 2 coisas fortes, né? Olha, o fogo é companheiro do homem desde a aurora da razão. E porque surjam de vez em vez incêndios arrasadores, ninguém reclamará do mundo o disparate de suprimi-lo. Nós não conseguiríamos, né, viver sem o fogo. Sabemos, né, que ele, quando ocorrem incêndios, pode ser fatal, né, para nós, para a natureza, para os animais, para tudo. Mas nós não vivemos. É através dele que nós cozinhamos nossos alimentos, que ele pode trazer o calor para nós. Então, são muitos usos, né, do fogo no progresso do mundo. Ninguém quer suprimir o fogo da vida. Aí ele fala dos anestésicos. Já pensou a gente fazer uma cirurgia sem anestésico? Não podemos, né? Não conseguimos mais passar
por um procedimento desse sem o anestésico. Os anestésicos são preciosos auxiliares de socorro à saúde humana. Mas se existem criaturas que fazem deles instrumentos do vício, ninguém rogará da ciência essa ou aquela medida que eles objetiva a destruição. Então, existem pessoas, né, que conhecem os anestésicos e podem até utilizá-los como algo viciante, né? Então, isso aí é problema da pessoa que está fazendo isso. Mas o anestésico tem o seu objetivo, né? De interromper a dor para que haja um procedimento em nós, em diversas partes do nosso corpo. Ai de nós se não fossem os anestésicos. Então, o Emmanuel cita esses dois exemplos para nos mostrar que existem coisas que são neutras, que somente as nossas mãos, né, é que vai dizer o que poderá ser feito daquilo, as nossas mãos juntamente com a nossa mente. Se nós tivermos uma mente despreparada, cheia de sentimentos ruins, podemos utilizar mal. Mas se tivermos uma mente boa, disposta à melhoria sempre, vamos utilizar isso muito bem. Então, ele fala que a moeda é da mesma forma do fogo e do anestésico. Olha, a moeda, em qualquer forma, é agente neutro de trabalho, pedindo instrução que a dirija. Então, quem vai dirigir a moeda somos nós. Como nós vamos gastar o dinheiro, somos nós que vamos gastar da forma que quisermos. Mas o correto mesmo é a gente fazer com que esse dinheiro circule, entre em ação em alguma obra benemérita. Por que guardar tanto dinheiro? Por que levar dinheiro para outros países? Por que ter cofres cheios de cédulas? Nós não precisamos de muita coisa para viver. Nós precisamos de bem pouco. Fazer dinheiro, dá certo você fazer o dinheiro, você ter uma vida boa, uma vida com bem-estar. Então, mas quando passa desse bem-estar, passa para o supérfluo, aí já é o problema. Então, o que nós temos que fazer? Cada um sabe colocar isso a trabalho de alguma obra. Pode ser que a pessoa goste de administrar alguma empresa e com isso ela vai captar muitas outras pessoas para trabalhar para ela, ou então ela pode empregar esse dinheiro em obras sociais, em projetos de saúde, é, em campanhas contra as drogas, contra o cigarro, em campanhas variadas, né, que existem, em ONGs. Então, tem muitas formas da pessoa contribuir na sociedade com o dinheiro que ela conseguiu armazenar. Então, a moeda não é a culpada, né? Ele é um elemento neutro, pedindo direção. Dirás provavelmente que o dinheiro levantou os precipícios dourados da vida moderna, onde algumas inteligências se tresmalharam na loucura ou no crime, comprando inércia e arrependimento a peso de ouro. Contudo, é preciso lembrar as fábricas e instituições beneméritas que ele garante, ofertando salário digno a milhões de pessoas. É tão bom, né, a gente ter o nosso emprego, final do mês o nosso salário, e isso graças a alguém que investiu, que utilizou o seu dinheiro e investiu em alguma coisa para que nós pudéssemos, né, estar ali fazendo a nossa tarefa e recebendo o nosso salário no final do mês. E o título da mensagem é Moeda e Trabalho. E nós sabemos, né, da importância do trabalho na nossa vida. Trabalho, que é toda ocupação útil que nós podemos fazer. O trabalho é aquele
algo necessário na vida de todos nós, de cada espírito. Daí a importância, né, de nós estarmos sempre em atividade. E desse trabalho, a gente vai gerando, né, as riquezas, vai gerando, o dinheiro é a consequência, né, do trabalho. E com o nosso trabalho, nós geramos também o progresso. Então, todas as leis divinas, elas cabem nesse tema do dinheiro, não é? A lei de sociedade, a lei de igualdade, e principalmente a lei de justiça, amor e caridade. Porque quando nós temos muito dinheiro, significa que nós temos que ajudar muito também, muito as pessoas que sofrem. E hoje nós temos na nossa sociedade tantas pessoas, né, passando necessidade, porque perderam seu emprego, porque estão passando por alguns problemas, né, durante a pandemia agora, né, quanta coisa difícil que está acontecendo. Então, se nós pudermos ajudar com o nosso dinheiro, sejamos ricos ou não, Deus sempre multiplica aquilo que nós temos quando nós temos bom coração. Às vezes, nós ganhamos pouco, mas nós temos saúde, nós não precisamos de gastar com remédio, nós temos nossa casa, não precisamos de gastar com aluguel, acaba sobrando alguma coisa que nós podemos colaborar nas campanhas diversas que existem, nos infortúnios ocultos que o Evangelho nos recomenda, que nós vamos descobrir e auxiliar. São tantos irmãos necessitados e nós podemos auxiliar, sendo ricos ou não. E é possível, acredites, seja ele o responsável por alguns homens e mulheres de bolsa opulenta que espantam o próprio tédio de país em país, à feição de doentes ilustres, exibindo extravagâncias na imprensa internacional. Entretanto, é forçoso reconhecer os milhões de cientistas e professores, industriais e obreiros do progresso, que a riqueza nobremente administrada sustenta em todas as direções. Então, ele está mostrando para nós aqui o lado extravagante, né, do dinheiro, e também o lado do progresso, né, o lado útil, o lado bom. Então, ele fala, né, daquelas pessoas, que às vezes a gente critica, né, aquelas pessoas que vão ao exterior só para fazer compras, só para ver determinadas lojas, determinadas marcas e comprar, mas não são todos que fazem isso. Existem outras pessoas, né, que gastam milhões, né, para projetos, né, de cientistas, com os professores, né, com os industriais, obreiros do progresso, e quando essa riqueza ela é administrada da forma correta, né, ela sustenta todas as direções. Nós não temos muita consciência, né, do que como que surgem os trabalhos sociais que nos auxiliam, mas tudo está vindo do dinheiro de alguém, é de impostos, né, que nós pagamos muito impostos, mas também daqueles que financiam mesmo, por, por acreditar na cultura, na educação, na saúde, por auxiliar essas, é, essas, esses setores, né, da vida tão necessários para todos nós. Que a divina providência suscita amor ao coração do homem, e o homem substancializa a caridade, metamorfoseando o dinheiro em pão que extingue a fome. Então, aqui ele já começou a falar mais assim do lado moral, né? E a divina providência suscita amor ao coração do homem. E o homem substancializa a caridade, metamorfoseando o dinheiro em pão que extingue a fome. Então, quantas vezes, né, nós somos influenciados
pelos espíritos, somos intuídos pela melhor forma, né, de utilizar os nossos bens, nos mostrando as dificuldades que existem com as pessoas, e às vezes o nosso coração se enternece e a gente pratica caridade, a gente transforma, né, esse dinheiro em pão que extingue a fome. Atualmente nós vemos muito isso, né, acontecendo nas praças, nas ruas, sempre tem um grupinho de pessoas, ou levando pão, ou levando sopa, ou colaborando, né, de alguma forma, levando banho para essas pessoas que vivem nas ruas. Então, essas pessoas estão no caminho certo, estão procurando auxiliar os seus irmãos nessas campanhas beneméritas. A eterna sabedoria inspira educação ao cérebro do homem, e o homem ergue a escola, transfigurando o dinheiro em clarão espiritual que varre as trevas. Então, existem tantos projetos, né? Às vezes a gente assiste na televisão algumas histórias falando de algumas pessoas, né? Às vezes algumas senhoras que ficam penalizadas com as crianças ali da rua onde vivem, e elas abrem alguma, algum local para aquelas crianças treinar futebol, algum outro esporte, e de repente elas precisam fazer campanhas para dar continuidade. Outras vezes são até tarefas de dever de casa. Então, sempre tem alguém que está atendendo, né, a essa inspiração divina, fazendo melhor em prol daqueles que ali vivem próximos, né, a essas pessoas. Então são histórias assim que nos enternecem muito, e nós deveríamos mirar, né, nessas pessoas e fazer também a nossa parte. Nós deveríamos pensar, né, o que eu posso fazer com aquilo que eu sei? Eu sei ensinar alguma coisa? Será que eu poderia chamar algumas crianças para eu contar histórias, para eu ler algum livro para essas crianças? Sempre vai ter alguma coisa que a gente pode fazer. Não censures a moeda, que será sempre alimento da evolução. Então, a moeda, o dinheiro, né, é, é ele participa, né, da nossa evolução, será sempre alimento da evolução. Lá no capítulo do Evangelho, capítulo 25, né, fala que Deus deu ao homem o desejo do melhor. Então, nós sempre estamos alimentando esse melhor, esse progresso, né, que nos puxam, que sempre está nos chamando. Então, está dizendo aqui que a moeda, ela será sempre alimento da evolução. Então, se a gente quer melhorar, se a gente quer satisfazer esse desejo do melhor, nós precisamos trabalhar. E cada vez que a nossa necessidade de ter alguma coisa acontece, nós temos que trabalhar mais, sempre observando o limite. Existe um limite, né? Mas Emmanuel diz, reflete nos benefícios que ela pode trazer. A moeda pode trazer muitos benefícios para todos nós. Às vezes a gente fala assim, só na forma de ajudar alguém, mas quantas vezes, né, a gente já pôde viajar, conhecer algum lugar, participar dos conhecimentos, de um teatro, de um museu. Então, tudo isso, né, a moeda está ali auxiliando. É lógico que, ao lado disso, vem aquela parte da gente exercer a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Principalmente a caridade que está dizendo aqui. Ainda assim, para que lhe apreendas todo o valor,
Se queres fazer o bem, não exijas para isso o dinheiro que permanece na contabilidade moral dos outros. Então, às vezes, a gente quer fazer o bem, mas a gente está querendo que alguém nos dê o dinheiro. Então, ele diz aqui: mobiliza os recursos que a infinita bondade te situa retamente nas mãos. E ainda hoje, em algum recanto de viela perdida, ao ofertares um caldo reconfortante às mães infortunadas que o mundo esqueceu, perceberás que o dinheiro, convertido em cântico fraterno, te fará ouvir a palavra de luz da própria gratidão em prece jubilosa. Deus te ampare e abençoe. Olha que maravilha, né? Então, nós mobilizando os nossos recursos, né? Porque Deus, ele disponibiliza recursos para todos os seus filhos. Quando Deus nos dá esses recursos, né? Ele nos situa retamente nas mãos esses recursos. Se a gente vai auxiliar alguém, sempre vai ter alguém necessitado, com fome, com frio, necessitado de alguma ajuda. E quando a gente ouve essa frase, né? Deus te ampare e abençoe, o sentimento que nós sentimos dentro de nós, só quem faz esse trabalho é que pode perceber a alegria de fazer o bem. Então, esse estudo ensina para nós, né? E a moeda é agente neutro de trabalho, ele é o alimento da evolução, ele converte-se em fraternidade e é um talento, né? A moeda é um talento que nós recebemos de Deus. E quando nós recebemos qualquer talento de Deus, nós temos que fazer o quê? Multiplicar esses talentos. Mas nem todos têm facilidade, né, para ter dinheiro nesta vida, porque nós sabemos pela doutrina espírita que existem as provas pelas quais nós passamos no mundo. Então, existe a prova da miséria e existe a prova da riqueza. Todos nós vamos passar por elas. Se não estamos ricos hoje, já fomos outrora ou ainda seremos, para que nós possamos provar para nós mesmos que não somos mais egoístas, mais orgulhosos, mais vaidosos, para provar que nós já conseguimos administrar bem o recurso que Deus nos colocou nas mãos. E aqui no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E os espíritos respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Olha que situação, né? Nós mesmos pedimos para que Deus nos dê essa prova e geralmente nós sucumbimos. Sucumbimos por quê? Por causa da nossa inferioridade ainda, pelo não desenvolvimento, né, dessas habilidades dentro de nós. Nós precisamos adquirir virtudes, precisamos nos desenvolver moralmente para que passemos bem por essas provas. E Kardec continua perguntando: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? São, no tanto, uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. E isso é uma grande verdade, né? Como nós gostamos de ter excessos dentro de casa, nós podemos perceber isso. Às vezes não somos ricos, mas nós temos excessos de coisas baratas também, né? Poucas, de coisas que às vezes até nem tem necessidade. Então, nós temos que lembrar dessa situação e avaliarmos, né, como que nós estamos utilizando
aquilo que Deus disponibilizou para nós. E nós temos uma história aqui interessante do irmão X, que ele conta lá nos Contos desta e da Outra Vida, o título é A Casca de Banana. Assim, a gente acha que não tem nada a ver, né, com o tema, mas lendo a história a gente vai ver que tem sim. Olha, ele conta a história de um homem chamado Secundino. É um nome meio estranho, né, nos nossos tempos, mas ele tem esse nome. Então, ele iria renascer entre os homens para... Ele tinha pedido, né, que ele queria socorrer as crianças desamparadas. Então, para isso, organizou-se-lhe grande missão no plano espiritual. Então, quando a gente quer realizar qualquer coisa aqui na Terra, né, os espíritos se reúnem, nos auxiliam muito. Então, ele teria consigo determinada fortuna. Ele iria trabalhar com as crianças, né, precisaria do dinheiro. A fortuna produziria trabalho, o trabalho renderia dinheiro, e o dinheiro lhe forneceria recursos para alimentar, vestir, educar 2.000 criaturinhas sem refúgio doméstico. Era uma prova bem difícil, né? Cuidar de 2.000 criaturinhas. Então, atendendo a empreitada, Lisel, o instrutor desencarnado que eu seguiria entre os homens, dar-lhe-ia, em tempo devido, o necessário suprimento de inspirações. Então, isso que acontece, né? Os espíritos nos inspiram. Olha, está na época de fazer tal coisa, observa ao seu redor. Então, eles estariam juntos, e Secundino, internado no corpo terrestre, assimilaria as ideias que o mentor lhe assoprasse. A experiência começou assim promissora. Da infância até a mocidade, o tarefeiro parecia encouraçado contra a doença. Extravagante como ninguém, descia suarento de vigoroso cavalo do sítio paterno, mergulhando no sorvete sem qualquer choque orgânico, e ingeria frutos deteriorados como se possuísse estômago de resistência invencível. Em todas as particularidades da luta, contava com a afeição de Lisel, seu mentor espiritual. E muito cedo viu-se em contato com um amigo espiritual que não só lhe aparecia em sonhos, como também através dos médiuns, com os quais entrasse em sintonia. Então a ajuda veio, né? Em sonhos, através da mediunidade. E o benfeitor falava-lhe de crianças perdidas, pedia-lhe proteção para crianças sem rumo, rogava-lhe indiretamente a atenção para o noticiário sobre crianças ao desabrigo. E tanto fez Lisel, que Secundino planeou o grande cometimento. Seria, sim, o protetor dos meninos desamparados. Entretanto, considerando as necessidades do serviço, pedia dinheiro em oração. E o dinheiro chegou abundante. Ao influxo do amor providencial de Lisel, sentia-se banhado em ondas de boa sorte. Explorou a venda de manganês e ganhou dinheiro, negociou imóveis e atraiu dinheiro, comprou uma fazenda e fez dinheiro, plantou café e ajuntou dinheiro. Começou, porém, a batalha moral. Lisel falava em crianças e Secundino falava em ouro. Protegeria a infância desditosa, meditava convicto. Contudo, antes, precisava escorar-se, garantir a família, assegurar a tranquilidade e arranjar cobertura. Casado, organizou fortuna para a mulher e para o pai. Acumulou fortuna para os filhos e para o sogro. Amontoou riquezas para noras e genros e avô. E adquiriu bens para os netos. E porque tardasse demais na execução dos compromissos, a esfera superior entregou-o à própria sorte. Apenas Lisel seguia generoso, e seguia-o arrasado de sofrimento moral, assinalando-lhe a frustração. Secundino viciara-se nos grandes lances da vantagem imediata e algemara-se francamente a ideia de lucro a qualquer preço.
Lembrava os antigos projetos como sonhos da mocidade. Nada de assistência a menores abandonados, que isso era obra para governos. Queria dinheiro, respirava dinheiro, mentalizava novas rendas e trazia a cabeça repleta de cifras. Lisel, apesar disso, acompanhava-o ainda. Agoniava-se para que Secundino voltasse a pensar nos meninos sem ninguém. Ansiava por rever-lhe o ideal de outra época. Tudo seria diferente se o pobre companheiro despertasse para as bênçãos do espírito. Aconteceu então o inesperado. Ao descer de luzido automóvel para estudar o monopólio do leite, Secundino não percebe pequena casca de banana estendida no chão. Lisel assinala o perigo, mas suplica em vão o auxílio de outros amigos espirituais. O negociante endinheirado pisa em cheio no improvisado patim, perdendo o equilíbrio em queda redonda. Fratura-se a cabeça do fêmur e surge a internação no hospital. Contudo, o coração cansado não corresponde aos imperativos do tratamento. Aparece a cardiopatia, a flebite, a trombose e, por fim, a uremia. No leito luxuoso, o missionário frustrado pensa agora nas criancinhas enjeitadas, experimentando o enternecimento do princípio. Chora, quer viver mais tempo na terra para realizar o grande plano. Apela para Deus e para Lisel, nas raias da morte. Seu instrutor, ao notar-lhe o sentimento puro, chora também, tomado de alegria. No entanto, emocionado, consegue dizer-lhe apenas: meu amigo, agradeçamos ao Senhor e à casca de banana a felicidade do reequilíbrio. Seu ideal voltou intacto, mas agora é tarde. Esperemos que o berço lhe seja de novo propício. Então, foi graças à sua queda, né, e tudo que lhe aconteceu, inclusive, né, a parte final aqui, e não tem tempo mais, né, dele fazer nada, só numa próxima encarnação. Por isso que Eliseu fala para ele, né, esperemos que o berço lhe seja de novo propício. E nós sabemos que não é fácil, né, conseguir nova reencarnação assim rapidamente. Então, pensemos, o que nós estamos fazendo, né, com os bens que Deus disponibilizou para nós? Temos algum dinheiro? Temos alguma economia que poderia ser utilizada em benefício de alguma pessoa, em benefício de alguma causa? Pensemos bem e ajudemos também. Então, que Jesus possa nos amparar, que os bons espíritos possam sempre falar conosco, né? Igual falou para o Secundino, falar para nós, dar conselhos sobre aquilo que mais devemos fazer com os nossos bens. Se não tivermos dinheiro, temos também, né, aquilo que nos pertence de verdade. É a palavra amiga, o sorriso. Nós sempre podemos ajudar alguém em algum momento da vida. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada.